da diretoria da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Eu agradeço a presença de todas e todos vocês. Essa atividade é parte do Programa de Educação Continuada da CIP. Nessa semana, com o tema Ética e Bioética, e em especial um assunto que é de interesse de todas as cirurgiãs e todos os cirurgiões pediátricos, que é o corpo estranho após o ato operatório. Nós vamos seguir essa atividade com uma apresentação inicial do Dr. Derek Lopes, que é médico residente de cirurgia geral, que vai apresentar alguns fatos relacionados à normativa sobre corpo estranho, a possibilidade real disso acontecer, atribuições e responsabilidades diante desse evento considerado adverso num primeiro momento. E, na sequência, nós vamos ter algumas considerações do Dr. Sauro, que é membro dessa diretoria por representar a Comissão de Defesa Profissional e de Ética da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Eu reitero o convite para que vocês participem, se apresentando, colocando suas questões, colocando as suas experiências, compartilhando algum fato relacionado que seja de conhecimento de vocês, para que essa atividade continue atingindo o seu propósito, que é nos unir diante dos temas cirúrgicos pediátricos, que é de interesse comum a todos nós. Então, agradeço a presença de todas e todos vocês, em especial o Dr. Derek e o Dr. Sauro, e hoje o Dr. José Carnevale, que é diretor da CIP junto comigo. Vou passar a palavra para o Dr. Derek e para a sua apresentação inicial. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, principalmente boa noite ao professor Fábio. Muito obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a tela. Se o senhor puder só me dar um retorno se deu certinho, por favor. Não sei se já está aparecendo. Está perfeito. Está aparecendo sim, está tudo ok. Perfeito. Acho que podemos começar então, né, professor? Sim, podemos iniciar. Muito obrigado mais uma vez. Bom, então, meu nome é Derek, eu sou médico residente de cirurgia geral aqui no HC da USP de Ribeirão Preto. E recentemente a gente teve uma discussão durante o rodízio, o estágio de cirurgia pediátrica, sobre esse tema, sobre corpos estranhos em cavidades abdominais. Foi uma discussão baseada principalmente a partir de um artigo que foi publicado em 2006, uma revisão narrativa. E a ideia hoje, se me permitem, diante de tantos professores, tantos colegas muito mais antigos, é tentar trazer um pouco desse tema, tanto para a gente discutir sobre ele, que muitas vezes é pouco falado, pouco publicado, principalmente por conta das suas complicações, suas implicações, sejam do ponto de vista clínico ou do ponto de vista legal, e também conseguir discutir um pouco mais sobre isso e a gente ver o que realmente tem, o que já foi discutido ou não, e o que a gente pode fazer para evitar. Talvez seja o grande desafio, a grande mensagem que a gente tem que ter de hoje aqui. E o trabalho que eu comentei seria esse. É um trabalho que foi publicado em 2006, uma espécie de uma revisão narrativa, foi publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e ele vai ser, na verdade, um ponto de partida. Trouxe alguns outros trabalhos, algumas outras coisas, justamente com esse intuito da gente refletir um pouco e trazer um pouco de informação sobre o tema. Seria corpos estranhos provenientes de acesso cirúrgico de cavidade abdominal, aspectos fisiopatológicos e implicações médico-legais, mas talvez até menos a parte de aspectos fisiopatológicos e clínicos, e mais os cuidados e a reflexão que a gente tem que ter. Foi um trabalho publicado em 2006, mostra que a gente já tem isso muito claro, né? Um tema que sempre aconteceu, ainda acontece, vai continuar acontecendo, e que ainda assim, apesar de ser um trabalho de 2006, é extremamente atual a temática em si, principalmente pela sua recorrência e pela sua importância, né? Só fazendo uma observação, se em qualquer momento alguém quiser, pare, que volte, se tiver qualquer problema, por favor, fiquem à vontade. Bom, e a ideia então é usar esse trabalho e falar um pouco mais, um pouco de alguns outros trabalhos também que foram publicados. A primeira coisa sobre o tema de corpos em estranhos cavidades abdominais, ou mesmo em campos cirúrgicos, é que, de forma geral, a gente tem uma descrição muito escassa na literatura, né? É muito provável que exista uma subnotificação, que exista um viés de publicação, inclusive, que é muito difícil as pessoas querem publicar esses achados que, como a gente falou, tem uma série de repercussões, seja por aspectos ético-legais, aspectos jurídicos, às vezes tem processos cíveis incluídos e correndo acerca do assunto, seja pela exposição da equipe ou do serviço, que apesar da gente saber que isso pode sim acontecer, ainda existe toda uma mística, um tabu
toda uma complicação que pode acabar expondo. Alguns trabalhos mais antigos falam que, em média, assim, um caso a cada 500 até 1.500, é uma estimativa muito longa, né? Se você parar para pensar de 500 a 1.500 operações, mas normalmente pode ter pelo menos um caso, uma incidência de 0,15 a 0,2%, e ela envolve todos os cirurgiões, não apenas aqueles que têm menos tempo de formado, que estão começando a carreira, mas também cirurgiões mais antigos. E a gente vai ver alguns dados nacionais, inclusive, que falam sobre isso. E falando desses dados nacionais, a principal referência que a gente vai ter vai ser esse trabalho que foi teste de doutorado do Dr. Dário Birolini, lá da USP de São Paulo, que foi um estudo transversal feito de forma anônima, online, com 4.547 casos de corpos estranhos após intervenções cirúrgicas, justamente com o intuito de fugir um pouco dessa escassez de literatura e do medo que muitas vezes as pessoas têm de falar, seja que depois observou que foi deixado um corpo estranho, seja que já fez algum procedimento para retirar um corpo estranho, às vezes não querendo falar para não expor um colega ou expor a equipe de forma geral. Então, a ideia de trazer esse trabalho é justamente a gente vendo isso aqui é um trabalho de 2016, uma coisa mais próxima, talvez, da nossa realidade, com dados nacionais, que foi um trabalho bem grande, na época feito pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bom, de forma bem breve, assim, a história natural de um corpo estranho na cavidade abdominal pode tomar três principais rumos, seja se tornar encapsulado e virar um processo inflamatório, fibrótico, muitas vezes crônico, que se arrasta, muitas vezes a gente vai ver é óligo ou assintomático do paciente. Em alguns casos ele pode ser expelido pela área de menor tensão, a área mais frágil da parede abdominal, pela própria ferida operatória, isso não necessariamente só nos primeiros dias, mas às vezes uma eliminação por longos períodos, após longos períodos a reabordagem cirúrgica, ou mesmo a partir de um processo de contato intestinal, contato íntimo com uma alça intestinal, com alguma víscera oca, levar um processo de isquemia, que vai levar uma necrose da parede, com a migração desse corpo estranho para o lume intestinal, se tornando um corpo agora intraluminal, e depois, seja causar um quadro de abdômen agudo obstrutivo, seja ser eliminado depois em longo prazo, por via retal ou mesmo por outras vias. E tem uma série de fatores que já são bem definidos que podem aumentar o risco de ter uma retenção inadvertida de corpo estranho. Cirurgias de emergência, muitas vezes pelo contexto, né, de algo grave, algo imediato, com uma série de outros fatores e estresses envolvidos. Quando você tem uma programação cirúrgica e precisa de uma mudança inesperada, seja por um achado intraoperatório que não estava programado, seja por dificuldades locais ou técnicas, questões anatômicas inerentes ao paciente, o paciente obeso ou com alguma má formação, que às vezes dificultam a técnica cirúrgica em si, tanto dentro das cirurgias de emergência, casos que tenham hemorragias intensas ou lesões viscerais, lesões vasculares, que dificultem a visualização, que possam muitas vezes confundir ou facilitar, na verdade, né, o esquecimento ou a perda de algum tipo de material. O auxílio inadequado, que é uma coisa que às vezes a gente está lidando com equipes que têm menos experiência, equipes que não são, nem sempre trabalham juntas, né, a depender da escala de plantão, não é o mesmo instrumentador, não é o mesmo colega que auxilia, não é o mesmo anestesista. Às vezes é um interno, um residente que está também num processo de aprendizado, que está aprendendo a lidar com a instrumentação, com passar os materiais, e nem sempre tem a rigidez e o critério da contagem de compressos, ou mesmo da contagem de outros materiais. Até mesmo questões anestésicas, o plano anestésico lábio, quando o paciente tem muita movimentação, tem que ter muitas mudanças ao longo do procedimento cirúrgico em si. De forma geral, os principais materiais esquecidos, isso tanto o estudo do Dr. Dário quanto várias na literatura já mostram, são as gases, compressas, materiais têxteis, por assim falar. Se a gente olhar principalmente compressas grandes, pequenas e gases, chega a mais ou menos 90% dos casos daqueles 4.200 que foram estudados, mas também tem outros instrumentais, né? Tanto instrumento cirúrgico, quanto agulhas, quanto outros materiais que às vezes podem ficar retidos na cavidade abdominal pelo próprio ato cirúrgico em si. Só um breve comentário sobre o quadro clínico, já tinha comentado, muito variável. A maior parte dos pacientes, na verdade, ou vai ser óligo, sintomático ou assintomático. Muitas vezes é um quadro que é difícil de caracterizar. O paciente que tem uma dor vaga, uma dor de longo prazo, tem náuseas, tem vômitos, tem às vezes um quadro de uma febre que não tem um foco infeccioso muito claro e que muitas vezes a gente não pensa na hipótese de um corpo abdominal retido, né? A gente escolhe a história pregressa do paciente, pergunta o que ele já fez de abordagem cirúrgica e abre uma série de diagnósticos diferenciais. E claramente o primeiro não vai ser a retenção de um corpo inadvertido, mas tem que colocar, é uma das coisas que pode sim acontecer. A depender do local, né, de onde aquele corpo estranho, principalmente em casos de migração para vísceras ocas, pode causar sintomas urinários, sintomas gastrointestinais,
se apresentando ou com quadros de infecção urinária de repetição, ou com, como eu tinha comentado, com quadro de, seja um abdômen agudo obstrutivo, um quadro de obstrução intestinal de longa data, ou um quadro infeccioso de longa data. E também lembrar que, assim, em diversos contextos, esse corpo estranho ele pode se manifestar, seja nunca se manifestar, ficar esquecido e talvez o paciente nem o profissional nunca saberem que teve um corpo estranho de algum procedimento cirúrgico prévio, seja quando o paciente tem uma doença que desencadeia, que leva a um estado de imunossupressão, ou então começa um medicamento que leva a isso, e aí sim começa a manifestar de forma clínica realmente alguma coisa, algum sintoma nesse quadro dele. Só para trazer os dados, então realmente a gente vê que a maior parte, mesmo dos pacientes que tinham algum objeto retido, têxtil, que seria o principal, a maior parte vai ser assintomático ou oligossintomático, o que, do ponto de vista clínico, é bom para o paciente, mas que para a gente muitas vezes dificulta, inclusive, o que eu falei de pensar, de diagnosticar e de saber como lidar com essa situação. E talvez o grande desafio, né, quando a gente tem que pensar nisso, é o diagnóstico desse evento adverso. A primeira coisa, é claro, é pensar que ele pode sim acontecer. Eu acho que talvez essa seja a grande reflexão dessa reunião aqui de hoje. Lembrar que ele acontece recorrentemente, não é frequente, mas é uma realidade. E muitas vezes a dificuldade se dá, seja no pós-operatório imediato, porque o paciente está com vários drenos, está com curativos, já tem um estado de um ilho dinâmico, um ilho metabólico que dificulta o trato gastrointestinal, às vezes já tem quadro de dor abdominal, que a gente considera condizente com o pós-operatório. Se tornam uma série de fatores confundidores que vão fazendo a gente pensar em outras hipóteses antes de considerar essa opção. Para diagnóstico, a gente tem uma série de exames complementares que podem ser feitos e, na verdade, vários hospitais têm até alguns protocolos quando tem a dúvida sobre a presença de material têxtil em cavidade abdominal. O mais usado, provavelmente, é a radiografia de abdômen já no intraoperatório, partindo do pressuposto dos compressas das gases já com fios radioopacos, mas também tem alguns trabalhos que falam de fazer um ultrassom abdominal, lembrando da dificuldade no fato de ser operador dependente, às vezes a dificuldade técnica no pós-operatório, ou mesmo complementações com outros exames de imagem mais complexos. Esses pensando principalmente nos casos de... Acho que apareceu uma mensagem aqui. Principalmente nos casos de uma retenção a longo prazo. Então, o paciente que está com uma dor abdominal a esclarecer, que está com quadro obstrutivo a esclarecer, e que você precisa complementar justamente para tentar chegar numa hipótese diagnóstica. Aqui são apenas algumas imagens que a gente, na época, discutiu na reunião de forma elucidativa, como que às vezes mesmo o achado no exame de imagem ele confunde. Às vezes pode parecer um abscesso hepático, uma coleção intraabdominal, e que nesse caso específico é um relato de um caso de uma compressa numa lesão hepática que tinha sido esquecida e depois foi abordada. Aqui é um dos casos daqueles que eu tinha comentado, de migração para o lumen intestinal, também um corpo estranho, aqui numa primeira radiografia dessa imagem meio fantasma que eles descrevem na literatura, que na verdade tinha sido completamente, tinha sido transportada para dentro do lumen intestinal e depois acabou causando um quadro de abdômen obstrutivo pelo corpo estranho. E quanto ao tratamento dessa entidade propriamente dito, é outra coisa que gera muita dúvida, assim, principalmente porque a gente não tem grandes estudos que comparem o tratamento justamente por ser algo raro e porque a gente não vai cegar quanto à forma que vai ser abordada isso. Não há um consenso muito claro, assim, se vai fazer uma convencional, uma laparoscopia, e muitas vezes isso vai depender do próprio quadro clínico. Se é uma entidade que tem um quadro clínico tão variável, o estado do paciente, a situação específica dele vai levar muito em conta essa decisão. Principalmente que hoje em dia já é bastante discutida, é que principalmente se for logo nos primeiros dias de pós-operatório, o melhor seria, assim que possível, programar abordagem cirúrgica ou programar um procedimento para você conseguir retirar esse corpo estranho. Entendendo que a longo prazo, apesar de vários pacientes serem oligo ou assintomáticos, a chance daquele corpo estranho gerar um processo inflamatório, gerar uma fibrose local e tecidual, e que depois uma próxima abordagem cirúrgica seria muito mais difícil, isso é muito grande. Então, a ideia seria, em casos agudos, tentar abordar logo de imediato, justamente para evitar essa reação, essa complicação a longo prazo. E esses casos de longos períodos de retenção são realmente os que geram dúvida, que muitas vezes acabam levando a retirada em bloco, ou com necessidade de ressecções intestinais, ou mesmo com lesões secundárias nesse processo de tentativa de retirada do corpo estranho. A ideia do manejo conservador ainda é algo que não é, pelo menos não encontrei assim, sendo algo muito discutido, uma vez que você tem diagnosticado o corpo estranho, que apesar de ser um quadro que muitas vezes é assim, oligossintomático, né, ele pode gerar uma série de complicações para pacientes e depois dificultar a abordagem, igual a gente vinha falado. E
uma coisa que também é descrito e que é bastante comentado é que muitas vezes não, mas algumas vezes esse corpo estranho ele já está praticamente exteriorizado, né? Está saindo pela ferida operatória. E a recomendação que tem é de nunca retirar ambulatorialmente. Então, se tem uma ponta de uma gás, uma ponta de uma compressa saindo por uma ferida operatória, não tracionar isso. Tem até um caso que é descrito naquele artigo que eu comentei, da década de 60, que foi uma retirada de uma compressa por uma ferida operatória que estava praticamente exteriorizada. O paciente evoluiu com quadro séptico e acabou evoluindo a óbito. Então, por mais simples que pareça, a gente normalmente não sabe completamente qual que é o material, não sabe de quando que ele é, a não ser que tenha muito claro quando que foi a abordagem cirúrgica, e tem que considerar que é um quadro potencialmente grave, seja pela complicação infecciosa, seja pela aderência a outras estruturas, e lidar com isso da forma mais correta possível com o paciente, tentando levar para o centro cirúrgico, tentando fazer isso no ambiente o mais controlado possível, pelo risco de complicações associadas. E talvez a grande preocupação, e toda vez que a gente vai falar desse tema, é realmente as implicações médico-legais, né? Porque, apesar de a gente também ainda não ter comentado, muitas vezes pode acontecer de essa material esquecido nem ser da abordagem do segundo cirurgião, terceiro cirurgião, ou da reabordagem em casos de procedimentos cirúrgicos, né? E é uma coisa que a gente na prática se depara. Às vezes, em um plantão, num hospital de alto fluxo, a reabordagem não é pela mesma equipe que aconteceu. E muitas vezes, se é um caso que está sendo reabordado, já existe ali uma área bloqueada, uma área de fibrose, que se não for o foco da nossa abordagem cirúrgica, muitas vezes a gente não explora pelo risco de lesão visceral, pelo risco de complicações. Então, um paciente que já tem uma abordagem prévia de uma diverticulite, fossa esquerda, tem um quadro novo em hipocôndrio direito, a gente não vai necessariamente desprender tudo, explorar ali a fossa ilíaca esquerda, principalmente se você não tem a suspeita de um corpo estranho, ele tem um outro quadro que justifique. E isso gera bastante discussão, pela dificuldade de estabelecer qual o nexo causal da segunda abordagem, ou da primeira abordagem, e em que momento que esse corpo estranho haveria sido retido na cavidade, né? E também, muitas vezes, é difícil a discussão do ponto de vista jurídico e civil do corpo estranho em cavidade abdominal, porque mesmo na prática médica, em situações de emergência, principalmente, a gente, às vezes, deixa um corpo estranho de maneira intencional. Então, seja no damage control, em situações de trauma, que faz tamponamento hepático, ou mesmo o uso de telas, que a gente já vê que é completamente preconizado na literatura em casos de hérnias, principalmente em adultos, né? Que você está, assim, deixando um corpo estranho, que pode ter uma reação inflamatória, que pode, às vezes, ser exteriorizado pela ferida abdominal, mas que é algo muito bem definido e que tem, na maior parte dos casos, um benefício muito grande, né? E muitas vezes é difícil, tanto para a população, para o paciente, mas mesmo para quem julga, entender que não necessariamente é um sinal de negligência da pessoa que operou, tá bom? E tem um trabalho que é até bem interessante, que ele avaliou justamente a jurisprudência de 60 casos de processos que estavam correndo no estado de São Paulo sobre corpos estranhos, no caso, compressas cirúrgicas retidas em cavidade abdominal. Trouxe alguns dados deles mais de forma elucidativa aqui, que desses 60 acórdãos, assim, foi reconhecido como erro médico em 81,6% deles, na maioria deles, sendo que os não foram justamente por essa dificuldade do nexo causal, ou já tinha alguma situação de fraude por parte da denúncia, ou então já tinham procedimentos prévios e era muito difícil estabelecer em que momento havia sido retido isso. Mas uma coisa que é interessante, que talvez seja hoje em dia o que é a maior parte da abordagem quando a gente discute o tema, é que em nenhum desses casos a culpa foi apenas do médico, por entender que a retenção do corpo estranho muitas vezes ela também é situacional. Apesar de ter o cirurgião, o chefe, o líder da equipe, a pessoa que está como cirurgião principal, como um grande responsável do procedimento em si, é o que a gente falou, um ambiente às vezes fora do controle, numa emergência, plano anestésico lábio, uma equipe que não é capacitada, todos esses fatores contribuem efetivamente para a retenção de corpo estranho, não sendo assim necessariamente culpa de uma pessoa em específico. E hoje em dia, justamente pela gravidade, pela recorrência desse tema, que desde sempre acontece, existe uma série de medidas cuja ideia é minimizar a recorrência de corpos estranhos. Seja o uso de algumas compressas coloridas, então alguns serviços têm compressas que eles colorem de azul ou de outras cores que ajudem a diferenciar dentro do campo cirúrgico. Alguns serviços têm como protocolo colocar pinças de reparo em todas as compressas que vão para a cavidade abdominal, os cuidados pelo instrumentador, e aí vai principalmente um papel de educação da equipe, de estar sempre, toda a compressa que entra, quantificar, marcar, todas que sair também, todo instrumental, idealmente também, que vai para vai para o campo cirúrgico, ter a contabilização de quando ele volta para a mesa cirúrgica, principalmente quando a gente está lidando com, como eu falei, alguém que está em processo de treinamento e que é natural, que nem sempre esteja tão
habituado a essa situação, mas que tem uma responsabilidade conjunta com o resultado final. Também tem alguns trabalhos, inclusive antigos já, que falam sobre o uso de dispositivos de radiofrequência. Tem trabalho já desde 2006, é você colocar tags que consigam identificar quando o corpo, como uma compressa está na cavidade abdominal, conseguir quantificar quando ela sai também. Tudo isso com medidas de tentar evitar que aconteça. Lembrando que muitas vezes o desafio é justamente o custo, a implementação em serviços, ainda mais em alguns países, um grande número de habitantes, igual aqui no Brasil. E tem também coisas mais simples que façam muito pela educação da equipe. Então, aqui no HC a gente tem o protocolo de cirurgia segura, acho que quase todos os serviços vão ter, e que tem checklist, né? Todo mundo conhece o checklist de cirurgia segura e tem lá se foi feita a contagem de compressas, contagem de gases, e muitas vezes isso é ou esquecido pela equipe, ou então não é feito de forma rigorosa e sistemática, que é como deveria ser justamente para evitar. Aqui é só o trabalho que eu comentei, de 2006, que já usa assim, tags nas próprias compressas, para você conseguir, tags não, dispositivos de radiofrequência, para você conseguir quantificar, quase como se fosse um checkpoint. Assim, quando passa para a cavidade abdominal, você consegue quantificar, quando ele sai da cavidade abdominal, ele também já acusa no sistema, para não ter a chance de esquecer. E assim, de forma geral, a ideia dessa discussão, que a gente tinha tido lá no rodízio de cirurgia pediátrica, era justamente ter essa percepção de quando que a retenção de corpo estranho seria uma situação de negligência, que é o que a gente tem que evitar a todo custo, tem que ter essa sistematização e esse cuidado constante, não só por nós da equipe, por nós cirurgiões, mas também por toda a equipe envolvida no processo, mas saber que ele muitas vezes está relacionado a situações adversas e é um cuidado multidisciplinar que envolve muitas pessoas. E identificar principalmente que isso acontece e em quais situações tem mais chance disso acontecer. Então, para saber que estou entrando numa lapa de um trauma, uma lapa de emergência, tem que ficar muito mais atento, porque isso é um fator de risco para que isso aconteça, sim. Se eu estou reabordando um paciente, eu vou fazer uma descrição de um ato cirúrgico, do ato operatório, reforçar e registrar o final do procedimento, a quantificação de compressa, quantificação de gases, para em caso de uma retenção de uma abordagem prévia, não ter dúvida de que no momento foi feita assim essa contagem, que é pouco provável que tenha sido agora. E sempre tentando entender até que ponto isso ia ser algo da culpabilidade do cirurgião ou algo que envolva a equipe como um todo e que é o que hoje em dia tem sido mais discutido. De forma geral, o que eu acho que a gente poderia levar é, primeiro, entender que isso pode acontecer. Pensar que isso acontece, que isso é uma realidade e que é nosso papel como profissional evitar. E, como eu falei, saber os fatores que contribuem para isso. Porque sabendo que existe, sabendo o que pode ocasionar, ou pelo menos aumentar a chance de acontecer, a gente se prepara, seja do ponto de vista de tática cirúrgica, seja do ponto de vista de treinamento de equipe, seja do ponto de vista de ambiente de trabalho, para evitar que aconteça com a gente, que leve uma repercussão de mais longa data, uma repercussão civil que não é adequada para ninguém. Aqui são algumas referências que eu coloquei e assim, a ideia era uma apresentação mais rápida justamente para poder discutir. De novo, muito obrigado. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Muito obrigado. Agradeço o Dr. Derek pela apresentação, como argumento inicial para a nossa discussão. Eu gostaria que o Dr. Sauro se apresentasse, abrisse a câmera, o áudio, tudo. E eu vou deixar uma pergunta para que nós pudéssemos seguir. Sobre corpo estranho, imperícia, imprudência ou negligência? Gostaria de deixar o Dr. Sauro agora para os comentários e reiterar o convite para todas e todos presentes que venham contribuir com essa discussão para que nós possamos nos posicionar de forma mais assertiva diante de um evento adverso como esse. Mais uma vez, obrigado, Derek, e muito obrigado, Dr. Sauro, pela participação ativa do senhor nessa frente de ética e bioética. Pedi para o senhor ativar o som e dar sequência à discussão. Muito obrigado. Ainda não ouvimos. Sou ouvido Agora agora? sim, ouvimos e vemos Perfeito. bem o senhor. Muito obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar o Dr. Derek Lopes pela excelente apresentação. Nós vamos procurar seguir a nosso hábito de outras reuniões, que é analisar o fato do corpo estranho sob o ponto de vista da teoria tridimensional do direito do saudoso professor Miguel Reale Sênior. Lembrando que ele analisa os episódios humanos
como fatos, como normas e como valores, né? Os fatos, nós já tivemos uma excelente exposição do Dr. Derek Lopes. Eu só vou sintetizar dando a definição do que é um corpo estranho, que no nosso jargão cirúrgico a gente chama de CE, né? Os famosos CS. Então, o CE seria qualquer objeto não vivo anormalmente em tecidos, canais orgânicos ou cavidades anatômicas, né? E as cavidades comuns são o crânio, o tórax e, muito mais frequentemente, como o Dr. Derek salientou, o abdômen. Tá? A gente fica muito preocupado, devido à frequência, no corpo estranho esquecido no abdômen. Mas, na verdade, tem outras maneiras de a gente encontrar no dia a dia médico cirúrgico de CS, né? Você pode ter CS por ingestão, CS por introdução, CS por trauma, e este que o Dr. Derek muito bem esmiuçou, são os iatrogênicos, não é? E realmente a gente sabe, como ele bem determinou, isso é muito subrelatado, não é? Eu também encontrei nas raras publicações sobre o assunto a incidência, no caso especificamente do abdômen, gira em torno de 0,2% dos procedimentos abdominais. Mas mesmo assim, a gente sabe que isso é muito subnotificado, tá certo? Então a incidência deve ser muito maior. E eu posso dizer a vocês, eu comecei a participar de equipe cirúrgica desde 73. Então dá 52 anos de atividade cirúrgica efetiva. Eu não conheço nenhum cirurgião com mais de 10 anos de formado que não tenha tido pelo menos um caso. Então, veja que a incidência provavelmente é bem maior. Isso falando de corpos estranhos deixados em cavidade abdominal, que é o mais frequente. Tá? Mas a gente tem que lembrar que corpo estranho também é aquela moeda no esôfago, ficar presa, que às vezes precisa ser retirada, ou no estômago, retirada por endoscopia. Não é? Lembrar, às vezes, dos corpos estranhos introduzidos até por patologias psíquicas, né? Eu lembro de borrachinhas na uretra que vão parar na bexiga, lâmpadas que foram parar no reto e outros objetos, legumes foram parados no reto, que nós tivemos que retirar conforto. Isso também faz parte do capítulo CE. Os traumas, que eventualmente, e aí é interessante, porque às vezes você pega um politraumatizado, tá certo? Que você é obrigado a fazer uma série de procedimentos cirúrgicos e às vezes o corpo estranho está ali dentro da cavidade e não é reconhecido, né? Então também faz parte desse assunto. Mas eu tenho certeza que a atenção maior da nossa reunião são os iatrogênicos, porque isso envolve responsabilização com todas as suas nuances que vamos ver a seguir. Bom, o Dr. Derek Lawrence mostrou muito bem, principalmente no caso do abdômen, mas também nas outras cavidades, que você pode ter dor. A gente tem que lembrar que quando a gente tem saúde de qualquer região da anatomia, você não percebe essa região. Se você tem dor, você tem que pesquisar o porquê, né? Além da dor, o importante é o fenômeno inflamatório, dor, tumor e calor, né? Frequentemente está associado a um corpo estranho que foi deixado numa cavidade, né? E frequentemente você acaba descobrindo isso posteriormente, às vezes sem grande clínica, por um exame de imagem. Como a gente tem agora uma facilidade, um hábito de usar imagem nos nossos procedimentos, às vezes você nem suspeita, mas aparece a imagem no exame inadvertido de imagem. Tá certo? E aí a gente tem que resolver o problema, né? Muito bom. No caso do abdômen especificamente, né, além da inflamação, você tem a eliminação do CE, frequentemente pela cicatriz, né, abdominal ou em outras cavidades, né? Mas você tem também
a penetração do CE em órgãos ocos, né? Então, todo mundo já ouviu falar, e eu vivi alguns casos, né, que a gente teve que resolver cirurgicamente, de pacientes que evacuaram compressas. A compressa foi deixada na cavidade abdominal, adentrou numa alça intestinal e foi evacuada. Existe na cirurgia pediátrica, em particular, um fenômeno recente. Eu tive a experiência de operar 3 casos dos ímãs que são deglutidos pela criança, esses colarzinhos de ímãs, ou pulseirinha de ímãs, e essas pulseirinhas acabam perfurando, tá certo, as alças intestinais, e trata-se de um corpo estranho também, que às vezes fica perdido na cavidade, e às vezes até de diagnóstico difícil. Isso tem sido recorrente e exige de nós médicos que se coíba esse tipo de brinquedo pelo risco de causar esse tipo de quadro, né? Lembrar que no abdômen, além da saída desse corpo estranho, seja por orifícios naturais, seja pelas cicatrizes, você pode ter hemorragias, quando um vaso também é atingido por esse corpo estranho, e você tem também, posteriormente, a ocorrência das bridas, né? E a gente sabe o problema que são as bridas, né? Numa situação do corpo estranho, de difícil diagnóstico, às vezes difícil localização, difícil exploração, né? Voltando um pouquinho à incidência de corpos estranhos, principalmente no abdômen, eu não encontrei para vocês a referência, mas continuo procurando e quando achar vou fornecer para todos. Nos anos 70, a American College of Surgeons fez um concurso de corpos estranhos bizarros esquecidos na cavidade. E o campeão foi um caso que o corpo estranho esquecido foi o óculos do cirurgião. Então, vocês imaginam como essa laparotomia foi acidentada para o cirurgião perder os seus próprios óculos na cavidade e não perceber, não é? Mas isso daí está relatado na literatura. Eu só vou ficar devendo para vocês a formalização de onde está escrito isto. Mas eu me recordo que foi muita gozação e foi, sem dúvida, na minha opinião, o campeão dos CEs esquecidos na cavidade abdominal. Tá bem? E o Dr. Derek lembrou muito bem, existem alguns corpos estranhos que são deixados propositadamente, que são, por exemplo, as telas, né, próteses, stents, também são CEs. Estão dentro da definição de CE, tá certo? E outras coisas, que isso é do nosso dia a dia. Você vai fazer uma colestectomia e você não consegue localizar o cálculo biliar que vai ficar na cavidade. A gente sabe que, não raras vezes, tem complicações e vão suscitar uma nova reabordagem do abdômen. Isso também é o certo, né? E também agrafes, drenos e também instrumental. Além do óculos do cirurgião, é mais como a gente sabe, é esquecimento de Kelly. A gente viveu alguns casos. Tá certo? E aqui, ressalto novamente, isso independe da experiência do cirurgião. Fatos que eu tive conhecimento, que vivi junto e tive que resolver depois, eram de equipes altamente qualificadas, tá? Então, isso pode acontecer, tá? São ocorrências ocasionais, incidentais, tá certo? Depois nós vamos ver como a gente pode prevenir isso, né? E por que isso às vezes acontece. Outra questão, para quem está acostumado à cirurgia de urgência, é a história do projétil, por exemplo, de arma de fogo, né? Que o pessoal ouve no filme de faroeste, que o índio tira, a enfermeira tira o projétil do abdômen, do tórax, né? Mas a gente sabe que às vezes não convém você mobilizar esse CE, porque talvez a retirada seja mais danosa que o dano que foi feito anteriormente, né? E então isso é importante. Por exemplo, você vai abordar o ferimento de arma de fogo, que você resolveu não abordar o projétil, lembrar que você tem que avisar o paciente e a família que num futuro exame de imagem esse projétil vai aparecer e que às vezes não convém retirá-lo,
Então, isso tem que ser muito bem avisado, porque, de repente, isso pode ter acontecido, não foi avisado, e o cirurgião que participou da cirurgia ser responsabilizado por um, entre aspas, esquecimento desse CE na cavidade. Tá bem? Bom, ainda quanto aos fatos, tudo isso que eu estou falando são fatos, tá certo? A gente tem que lembrar, eu quero ressaltar isso e vou voltar a ressaltar no fim da meu comentário. Nós perdemos uma certa disciplina cirúrgica tradicional pelo hábito de querermos apenas médicos ou acadêmicos de medicina no campo operatório. Eu ainda vivi com os meus chefes, os mais antigos, a presença da instrumentadora cirúrgica no campo. E aqui quero defender esses profissionais. Porque o instrumentador cirúrgico, ele simplesmente fica focado exatamente no instrumental e na possibilidade de corpos estranhos. O médico, o assistente estudante ou médico, ele está preocupado com a técnica operatória, com o aprendizado, com a anatomia. E esse é um motivo de distração que pode permitir o esquecimento do corpo estranho. O instrumentador, ele já está focado nisso. E muitos aqui sabem da instrumentadora que coloca uma pinça no seu uniforme para lembrar de uma gase que está na cavidade, ou de um dreno, ou de qualquer coisa. Tá? Então, eu acho que esse hábito que pode ser colocado do passado ou conservador, ele tem que ser lembrado e tem que ser incentivado. Eu acho que a instrumentadora cirúrgica é importante na equipe e tem que ser incentivado o uso da instrumentadora participando da equipe cirúrgica. Eu acho que dentre tantos fatores de prevenção, ela é um fator importante. Tá? E, infelizmente, vamos dizer que não é mais um modismo. Hoje em dia, nós estamos acostumados que os grandes hospitais, para ter mão de obra barata, estão fazendo faculdades de medicina dentro dos hospitais. Isso quer dizer que apenas o pessoal médico vai participar dessas equipes de procedimento. Mas eu não acho adequado por esse detalhe que eu falei. Eu acho bom ter uma pessoa que apenas se preocupe com a possibilidade do CE numa cavidade. Mas depois voltaremos a isso. Tá bem? Eu estou só conferindo se eu esqueci de algum detalhe do estudo que a gente fez a respeito do assunto em termos de fatos, esses fatos de corpos estranhos. Vamos falar um pouquinho de norma, né? Já passamos dos fatos, vamos passar um pouquinho para a norma, tá certo? Na norma, e principalmente pela nossa mania de copiarmos os nossos irmãos do Norte, Estados Unidos da América, na cabeça de quem não é da vivência cirúrgica, esquecer um corpo estranho é erro médico, até pode encontrar. A gente sabe que isso não é verdade. Tá? Primeiro porque ninguém vai imaginar que alguém vai esquecer de propósito um corpo estranho numa cavidade, a não ser que seja de propósito por ser um dreno ou uma tela, como a gente falou anteriormente. Tá certo? Então, realmente vai ser uma coisa incidental e salvo fique muito bem configurado culpa, que é exatamente a imperícia, a imprudência e negligência, é um fato que tem que ser encarado de maneira incidental. Os leigos não entendem que o cirurgião, apesar do seu treinamento de disciplina para evitar esse tipo de ocorrência, ele é um ser humano. Isso pode ocorrer. Tá? Sim, e detalhe, neste aspecto, o dolo, que é a intenção, ele só vai ser imaginado pela norma quando o indivíduo foi extremamente negligente, que aí é o chamado dolo eventual. Ou seja, estou trabalhando em condições tão precárias e de maneira tão errada que eu estou assumindo que aconteça um acidente desse tipo. Esta situação, nesse assunto, é excepcional na justiça. Mas houve uma citação do Dr. Derek Lopes, que é muito repetida na literatura. Então, por exemplo, um caso que estava sendo eliminado com pressa,
de uma cavidade. Eu não sei o detalhe se era uma cavidade abdominal, mas eu acredito que estava sendo evacuada essa compressa. E o clínico que atendeu essa doente numa situação de urgência retirou puxando essa compressa. E a partir desse procedimento, esse doente acabou tendo uma infecção grave, uma septicemia, e faleceu dessa septicemia. Esse processo é muito interessante, porque nesse caso o cirurgião responsável pela cirurgia foi inocentado e quem foi condenado foi o clínico que realizou essa retirada de corpo estranho fora de um ambiente cirúrgico e seguro. Então veja que pode ter uma série de conotações de norma, conotações legais acerca do esquecimento no corpo estranho. Tá? Ainda quanto à norma, foi citado o problema da medicina forense, da medicina legal. É muito importante para, quando a gente vai responsabilizar um profissional médico numa situação de esquecimento de grupo estranho, você estabelecer um nexo de causalidade. Tá? Mostrar para que se configure, já que o dolo é muito raro, a intenção é muito rara, que se configure imperícia, imprudência e negligência. O foco da perícia, para você culpar o profissional, vai ser estabelecimento do nexo de causalidade. E uma outra situação, a previsibilidade da ocorrência do esquecimento do corpo estranho. E, finalmente, o nível de dano que esse corpo estranho ocasionar no paciente. Então, na parte pericial, você tem esses três elementos: nexo de causalidade, previsibilidade e dano causado por esse CE. Tá certo? Bom, agora eu vou colocar um termo mais técnico do direito. Graças a Deus, por enquanto no Brasil, a responsabilidade civil, ou seja, as indenizações por dano causado pelo médico ou por uma equipe médica, elas são subjetivas. Ou seja, para eu ter que indenizar um paciente prejudicado, por exemplo, por um corpo estranho deixado numa cavidade, inadvertidamente, eu tenho que comprovar que houve culpa. Eu tenho que fazer o processo e fazer o nexo de causalidade. Isso não é assim no mundo. No próprio Estados Unidos, por causa das leis da malpractice, essa responsabilidade é objetiva, ou seja, não precisa provar que houve culpa. Só o fato de que aquele paciente foi submetido a uma cirurgia e com isso ocorreu o esquecimento do corpo estranho, já suscita indenização. Então precisa tomar cuidado com isso. A classe médica brasileira não pode entrar na cópia do sistema da common law anglo-americana que permite a responsabilidade objetiva e por decorrência disso, que provocou o seguro do erro médico. E isso será uma grande tragédia para o exercício profissional. Tá? Então, a gente tem que manter a nossa tradição latina. Para se configurar erro médico, precisa ser provado a culpa e o nexo de causalidade deste fato que comumente é considerado erro médico pelos leigos. Tá bem? Então, tem que ficar isso muito claro. E tem que se lembrar de um detalhe que até os próprios advogados e juízes se esquecem. Eu mesmo, no começo da minha lide de bioética, eu dava essa aula errado. Eu achava que cada setor da justiça, ela via o determinado fato conforme o código a ser aplicado. Ou seja, se era uma situação civil de indenização, Código Civil. Se era uma situação criminal, Código Penal. Se era uma situação ética, Código de Ética Médica. Isso não é verdade, tá certo? Se o indivíduo for condenado numa instância administrativa, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina, ou numa instância criminal, tá certo? Num tribunal penal, automaticamente está preenchido um cheque em branco na Justiça Civil de indenização.
Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Se você for condenado na criminal ou condenado na ética, automaticamente a civil vai só discutir o quanto você vai pagar. E aí você tem um problema, uma realidade muito frequente nos corpos estranhos, deixados, abandonados no corpo do paciente, que é o seguinte: o advogado mal intencionado, ele sabe que o médico não tem um poderio indenizatório grande, porque ele não é rico. Particularmente hoje em dia, nós sabemos bem disso, né? Então, ele tem interesse de obter a indenização máxima para o seu paciente, porque a partir dessa indenização virão os honorários dele também. Então, qual é o esquema que ele faz? Ele procura te condenar ou no CRM ou no Tribunal Penal, tá certo? Acabando com a sua reputação, acabando com o seu nome profissional, e através de acabar com o seu nome profissional, ele vai atingir a instituição. A instituição, ela tem dinheiro para indenizar. Então, o cirurgião que já está preocupado com a responsabilidade, com a culpa, etc., era por cima é um instrumento para que o convênio, o hospital pague uma quantia poupuda, tá certo? De resgate desse incidente. E aí nós temos que tomar cuidado porque não se cria essa indústria de malpráticas como há na América do Norte. Tá? Então, esse é um assunto muito importante, acho que tem que ser debatido ao nível das entidades médicas. Tá certo? E essa é a realidade do dia a dia. Essa é a realidade do dia a dia. Tá? Então, alguns advogados experientes na área de direito médico, eles já tomam o devido cuidado, tá certo? De deixar claro que frequentemente, quando não há você não prova que há uma causalidade no abandono do corpo estranho, que há a responsabilidade do hospital. E aí entra o que o doutor Derek Lopes lembrou. Não tem cabimento, sabe, você aceitar, hoje em dia, gases esfiapentas que não tenham um fio radiopaco para ser identificado numa cavidade. Não há... a gente não pode mais aceitar que as compressas não sejam marcadas. A gente pode até se adaptar, e até recomendo para quem não tiver essa chance, você pode corar a compressa com azul de metileno para ela ser melhor reconhecida na cavidade. Mas isso não é adequado, sabe? Eu acho que nós precisamos exigir, como prevenção desse erro médico, tá certo? Que os materiais sejam identificáveis, tá? Para que você corra um risco menor de esquecimento desse corpo estranho, tá? Isso tem que ser aliado à disciplina que você tem que ter do ato operatório para não abandonar esse corpo estranho. E também repetindo ao fato de você ter um profissional especializado que vai estar atento especificamente nesse detalhe, que é o instrumentador cirúrgico. Eu acho que nós devemos lutar por isso. Temos que ter o equipamento identificado, temos que ter o nosso instrumentador e, obviamente, nós temos que ter o pessoal de apoio da sala cirúrgica treinado para contar a compressa, para contar a gase, tá? E aí eu vou fazer só uma lembrança. São raros os centros cirúrgicos que você não tem que chamar circulante na sala. São raros. E principalmente agora que se faz economia, se pensa em economia. Aí nós vamos chegar a isso na parte moral no fim da minha apresentação, tá certo? Então, eu, quando comecei minha atividade cirúrgica em 73, vou contar até o nome do hospital, que merece o elogio. Eu comecei a operar como primeiro ano de medicina, instrumentando o Dr. Francisco Nastari, que é um profissional que os antigos conhecem de grande renome. Tá? No Hospital 9 de Julho, que é um excelente hospital da cidade de São Paulo. Eu lembro que naquela época a enfermeira-chefe era a enfermeira Naísa, que era uma enfermeira extremamente exigente, e nós não precisávamos chamar a circulante.
que tinha 2 circulantes em cada sala. O material usado, geralmente nas cirurgias, estava dentro da sala, você não ia ter que ir para o postinho e buscar, isso é perda de tempo, e tinha a circulante externa. Então, não havia economia de pessoal de apoio para contar gás e contar compressa e para fiscalizar o que se passava no ato operatório. Isso está ficando cada vez mais raro, cada vez se pede mais sala, porque tem insuficiência de pessoal dando apoio. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Esta parte é responsabilidade da instituição. E os advogados experientes sabem usar isso na defesa do médico, mas nem todos. Mas nós devemos exigir qualidade no que fazemos. E fazendo um paralelo com isto, lembrar, eu aprendi, eu tenho 47 anos de formado. Quando eu comecei minha atividade profissional no SUS, que era o então INAMPS, eu tinha um consultório amplo, eu tinha escriturária à minha disposição e tinha um profissional de enfermagem à minha disposição, para não ficar sozinho com o paciente na sala. Hoje, isso é raro. Instituição pública é raro. Você fica sozinho, você não tem escriturária, você tem que digitar o computador para entrar os dados no sistema, você não tem escriturário, você não tem enfermagem de apoio, e você usa o residente, o pobre residente ou o interno, para fazer esse papel. Então, agora eu estou entrando um pouquinho, gente, na parte de valores, na parte final da minha apresentação, na parte moral. E para não me alongar, porque eu já estou há 23 minutos falando com vocês, eu estou exagerando, eu quero só finalizar, depois acho que tem perguntas para a gente adiantar isto. Então, a parte moral é a seguinte: não se pode se admitir a diminuição de gente de apoio nos atos cirúrgicos. Gente de apoio no centro cirúrgico. Porque isso gera aumento de trabalho do cirurgião. E o cirurgião que tem mais trabalho, ele está mais sujeito a escapar, por exemplo, o esquecimento do corpo estranho. Tá? E não se admite que isso seja feito, tá certo? Com o critério de melhorar a economia do ato operatório. Que a gente sabe que isso tem estudo. Hoje em dia eu vejo estudos científicos tão evoluídos quanto a economia de coisas cirúrgicas, quanto a resolução de uma patologia. Então, essa é a moral da história. Não podemos aceitar diminuição de pessoal, não podemos aceitar aumento de trabalho, não podemos aceitar economia, vou colocar entre aspas, porca, que não é raro. O exemplo mais comum disso é luvas que se rompem, gases que esfiapam, não identificáveis radiologicamente, tá? Porque tudo isso aumenta o risco. E esse aumento do risco, o bom advogado vai saber defender o cirurgião responsável pela cirurgia. Agora, se o cirurgião aceitar esse aumento de risco, sob essas desculpas que eu estou falando, você pode entrar, o promotor de justiça pode entrar falando que o cirurgião está cometendo um dolo eventual, porque ele aceitou operar em más condições, e isso foi uma causa para o esquecimento do corpo estranho. Então, eu quis só dar esse panorama, essa pincelada, porque, obviamente, é um assunto complexo. E agora a gente fica à disposição dos colegas para dúvidas do assunto. Muito obrigado, doutor Sauro. Está aberto para a plateia, para alguma contribuição, algum comentário, algum acréscimo. Doutor Eduardo Amoras, professor Carnevale. Eu gostei muito da forma como, enquanto o pessoal se apresenta para falar, da forma como o doutor Sauro sintetizou e definiu algumas atribuições de profissionais no ato operatório, dissociando isso de uma prática médica isolada, e também como responsabilizou o conjunto em termos de intervenções no processo, né? Primeiro, a importância da instrumentação, da instrumentadora cirúrgica, do instrumentador cirúrgico nessa prática sistematizada. A questão do nexo de casualidade, porque é muito circunstancial, o Dr. Derek começou falando,
do trauma, em alguns atos operatórios, alguma circunstância onde isso acaba não se justificando, mas você consegue explicar esse evento adverso e considerá-lo dessa maneira e não como uma culpa, um dolo, ou imputar ao médico uma responsabilidade isolada. E finalmente, quando o Dr. Sauro chama atenção, e até faço o paralelo para o código de Codman, né, para ver avaliação de provável erro médico, a responsabilidade da instituição junto do médico, né? E aquilo que cabe a ela em termos de qualidade material, de recursos humanos, etc. Mas a palavra está aberta, eu queria ouvir o Dr. Eduardo Amoras, o professor Carnevale e os outros presentes que queiram se manifestar. Boa noite a todos. É um prazer. Queria parabenizar a apresentação do Derek, que foi muito interessante. Queria contribuir com duas coisas. Nós temos como boas práticas no nosso serviço, eu faço auditoria dos prontuários e sou coordenador do grupo e sou o que mais sapeio a vida de todo mundo com esses detalhes, mas acho que é nosso papel. Nós sempre fazemos a contagem de compressas no timeout e antes do paciente acordar. E essa é uma boa prática, porque se houver algum desacordo, nós temos arco cirúrgico, as nossas compressas são marcadas e você pode radioscopar e identificar, assim como as gases são marcadas. Então, eu considero que é uma boa prática que não evita, mas minimiza problemas, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, dentro de tudo que já foi falado, eu tive a oportunidade de operar uma criança vítima de politrauma, acreditem, por um coice de um búfalo, que é muito comum na nossa região, e teve uma lesão hepática importante, com um sangramento que quase custa a vida da criança. E como tática cirúrgica, nós propositadamente colocamos várias compressas ali naquele leito, e ao sair do campo cirúrgico, eu sempre vou à família e falo abertamente o que foi feito. Então, eu recomendo aos mais jovens falar a verdade. Eu propositadamente deixei 2 compressas e tenho expectativa daqui a 7, 10 dias de uma reabordagem. Vai ser para salvar a vida, foi proposital e será retirado. Então, eu acho que essa sintonia na relação médico-paciente ela é muito interessante e a gente volta a falar de cirurgia segura quando está falando desse jeito. E eu queria só colocar uma situação que não é propriamente um corpo estranho. Recentemente, nós tivemos um evento de um paciente da neurocirurgia que tinha colocado uma DVP, e eu não sei se os colegas já tiveram, penso que sim, e nós tivemos o catéter da derivação ventrículo-peritoneal se exteriorizando por via anal. E a criança chega na nossa urgência, é atendida e aí não chama neuro, chama a cirurgia pediátrica, né? E nós fizemos uma abordagem para fazer a retirada. Como conduzir? Como tratar de um assunto que não sei se houve uma extrusão, não sei se houve uma colocação intra-alça e com peristaltismo migrou, mas não era um corpo estranho, mas tratá-lo como se pudesse ser é só para pensarmos, né? Era a minha contribuição, Fábio. Muito obrigado, doutor Eduardo Amoras. Eu vou compartilhar e parte do seu comentário, o comentário do doutor Eduardo já respondeu essa pergunta da doutora Vitória. Ela parabeniza, né, o tema, parabeniza a excelente discussão, os comentários do doutor Sauro, e ela se coloca numa situação que todos nós estamos juntos, né? A dificuldade, o desafio que é abordar esse tema do ponto de vista de conduzir um eventual achado ou de ser vítima, né, como responsável pelo corpo estranho. Então ela pergunta como saber, né, como fazer diante do diagnóstico e como abordar a família. Informa antes da reabordagem, como que seria a melhor estratégia. Bom, posso me manifestar, Para o Fábio? senhor, doutor Sauro, por favor. Bom, eu vivi isso, né? Então estou falando com caso vivido, não é caso falado. Vivido. Primeira recomendação. Isso eu não cobro de ninguém. Isso é uma coisa pessoal minha. Como hoje em dia muitas pessoas
opinam sobre casos que a gente opera, dão palpites em casos que a gente opera, falam que não deve que a gente opera, porque a ética tem sido um grande problema. Todos os doentes que eu faço procedimento, não interessa particular, convênio, SUS, tem meus 2 celulares com meus 2 WhatsApp. Eu fiz isso depois de uns 10 anos de formado. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aí o pessoal fala, mas doutor Saulo, o senhor perdeu sua privacidade? Eu ganhei em tranquilidade. Porque, primeiro, a gente avisa tudo que pode acontecer nas cirurgias. E, segundo, qualquer intercorrência, você está à disposição da família para esclarecer, eventualmente fazer um diagnóstico precoce de um incidente destes e resolver isto. Então, eu acho que isso eu recomendo firmemente. Eu estou com 70 anos de idade, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Depois que eu fiz isso, eu fiquei muito mais tranquilo, além de você conseguir ter outras complicações que a família te avisa, você toma medidas precoces e consegue resolver muito facilmente. Então, devido a essa eventualidade, que aí eu posso citar o caso que o Derek citou, que eu também citei, do clínico que retirou a compressa e a criança e a paciente veio a falecer, tá certo? Então, se tiver alguma intercorrência, algo não vai bem, algo está suspeito, algo não está bom, o cirurgião é responsável de ser comunicado pela família ou pelo paciente. No nosso caso, a família, porque são crianças, tá certo? Então, isso é muito importante. Agora, para você ter isso, você vai ter que disponibilizar um contato com a família o tempo todo. Mas, doutor, o senhor não vai ter sossego? Ao contrário, você vai ter muito sossego. Porque se tiver intercorrência, você vai resolver. E aí, gente, tem um outro detalhe que eu vivi também, graças a Deus, com outros colegas. Eu cheguei na situação de indivíduo ter a suspeita de corpo estranho. Aliás, no caso, era um corpo estranho até de crânio, era uma neurocirurgia, certo? Para vocês terem uma ideia, o colega, que é diferenciadíssimo aqui em São Paulo, ele chegou a infartar pelo, pelo que aconteceu, pela avalanche de problemas que suscitou disso. Ele queria cobrar a reexploração da suspeita do corpo estranho, e era um corpo estranho. Então, gente, vamos ter bom senso. Você tem a suspeita de um corpo estranho, e o diagnóstico às vezes não é fácil, todos sabem disso. Diagnosticar um CE às vezes não é fácil. Mas você acha que vai ter que reexplorar para ver esse corpo estranho? Tá? Pelo amor de Deus, se coloque à disposição e não vai me cobrar da família. Porque isso vai suscitar uma revolta e certamente você terá grandes problemas jurídicos. Tá? Então, a melhor coisa é, primeiro, ficar à disposição da família para qualquer intercorrência. Segundo, se você tiver suspeita, você vai ter que resolver, não vai cobrar, pelo amor de Deus. E quanto a você falar o que aconteceu ou não falar o que aconteceu, tá certo? Mentir você não pode, porque é fraude. Você não pode. Mas às vezes você pode omitir, tá certo? Desde que não haja um prejuízo e dependendo do contato médico-paciente com essa família. É uma situação delicada, é uma situação estressante. Eu tive um caso de uma grande laparotomia, de um grande caso, era um abaixamento, tá certo? E por incrível que pareça, tinha uma compressa lá. E eu posso garantir aos senhores que eu sempre tive disciplina acadêmica, eu nunca saí do academicismo. Disciplina religiosa e militar. Mas aconteceu. Nós conseguimos reabordar a criança, retirar o corpo estranho sem que ninguém percebesse. E graças a Deus não houve intercorrências. Então, é uma situação que eu não estou obrigado a informar o ocorrido. Mas é uma situação especial. Nem sempre é assim. Às vezes isso não é possível. Então aí você tem que informar o que aconteceu, tá certo? Mas tem que se colocar à disposição para resolver o problema. É a mesma atitude que se tem numa batida de carro, tá? Isso quem já teve esse problema na vida, e muitos tiveram, e você se colocar à disposição da vítima
mesmo que você não tenha culpa, por solidariedade. Então, esta atitude humana é importantíssima para te respaldar numa responsabilização posterior. Então, eu diria o seguinte: primeiro, ficar à disposição, que é uma coisa cada vez mais rara, porque a coisa agora é assim: acabou meu plantão, eu não tenho nada a ver com isso. Problema do plantonista do dia. Isto eu acho que é mortal para nós cirurgiões. Mortal. Você operou alguém, você deixou a sua marca no organismo dessa pessoa, você vai ser responsável a vida inteira. Tá certo? E para dar um exemplo também ligado a essa atitude, de você estar responsável por tudo, eu vou comentar uma coisa interessante. Nem todo corpo estranho você esquece numa cavidade. Eu tive 2 casos que eu deixei o curativo a cargo da enfermagem e a enfermagem introduziu o corpo estranho. Num caso era um penrose de tórax e outro caso um penrose de pescoço. A enfermeira, na hora de fazer o curativo, e eu não fui fiscalizar, ela achou que o penrosezinho pequenininho do pescoço era uma tripinha, era alguma coisa. Em vez dela tirar o dreno ou perguntar, ela introduziu o dreno dentro da drenagem. E, posteriormente, a criança comparece ao consultório com o dreno enfiado dentro do pescoço. Isso também é um corpo estranho que foi introduzido. Aí não foi deixado, ele foi introduzido. Mas por que ele foi introduzido? Porque a pessoa que foi fazer o curativo não é a pessoa que operou e que tem experiência disso. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, a gente não tem mais o personalismo de fazer os curativos. E aí eu quero fazer uma homenagem ao meu saudoso chefe, Dr. Zé Carlos Fazano, um dos pioneiros, um dos fundadores da cirurgia pediátrica em 64, que ele fazia todos os curativos pessoalmente. E ele tinha SUS, era SUS, na época já era o INAMPS. E ele fazia os curativos. E aí eu não vou me alongar, mas tem pelo menos umas 20 histórias jocosas do que aconteceu nesses curativos. Então, mesmo a gente ganhando pouco, tendo pouco tempo, sendo plantonista, ficar à disposição da família. Se acontecer o intercurso, assumir a responsabilidade, resolver e não cobrar. E terceiro, gente, curativo de cirurgião tem que, no mínimo, ser supervisionado pelo cirurgião. Não deixe para terceiros. Tá? E eu dei o caso desse neurocirurgião, que é um grande amigo meu, ele já é falecido, mas era uma grande alma, um grande colega, e ele sofreu demais com isso, mas conheço outros casos semelhantes. Então não adianta, a gente é responsável no pré, no trans e no pós-operatório, apesar das condições de trabalho inóspitas para isso. E aí eu digo mais para vocês, no caso desse que eu citei do neurocirurgião, ele era o chefe da equipe famosíssimo, famosíssimo, tá certo? E você não pode deixar, às vezes, para o assistente menos experiente. Mesmo que você deixe, você tem que cobrar. Você fez o curativo? Como foi? Como não foi? Tem que fazer isso. Isso é uma medida de prudência. Então, quando se acontece o intercurso e você vai estudar a situação, se o responsável tem essa preocupação, isso é um atenuante importante na responsabilidade. O que tem acontecido nos dias atuais é que, pelo nosso sistema doentio de trabalho, tá? Você faz a parte principal e você sai do ambiente. E alguém vai fazer o resto. Gente, nós estamos na era da pré-consulta e pós-consulta. E agora nós vamos botar a inteligência artificial no meio. Imagine que beleza. Então, essa é a parte de valores, viu, Fábio, que eu gosto de fazer. Esses valores não podem ser esquecidos. Tá? E o doutor Fazano já tinha a minha idade, eu tenho 70 anos, e ele fazia o curativo dos INAMPs do SUS que ele operava. E vou te falar, teve surpresas. Até, a gente pode até, em outras reuniões, são casos até picorescos, são até ridículos.
mas acontece no dia a dia da gente, no centro cirúrgico. Era isso. Muito obrigado, doutor Sauro. Eu gostei muito dessas considerações do doutor Sauro e do doutor Eduardo Amoras, e eu queria permi- pedir a permissão para fazer, pontuar, enumerar, né, como síntese de como proceder mediante isso que vocês comentaram. Bom, primeiro, voltando naquele princípio que o doutor Sauro comentou, de nexo de causalidade, primeiro, não julgar. Nós não sabemos as circunstâncias em que o procedimento do colega aconteceu quando o achado do corpo estranho é em nossas mãos, mas não fomos nós responsáveis pelo ato anterior. Segundo, a disponibilidade para o doente a todo tempo, para esclarecimento, para acolhimento de eventuais complicações e para prestação de contas, no sentido de orientar o tratamento e nortear aquele que está acolhendo. Como o doutor Eduardo Amoras colocou, a verdade como algo absoluto, mas complementando o que o doutor Sauro disse, à luz do compreensão do conhecimento da família. Porque às vezes a mensagem ou a verdade absoluta do corpo estranho, e eu vou destacar o que foi falado, em hipótese alguma mentir ou gerar uma fraude, mas às vezes a informação numa família que não tem uma real compreensão da circunstância, do evento, pode trazer um malefício para o próprio doente e não um benefício para o tratamento. Não transferir a responsabilidade, em hipótese alguma, quer seja do evento adverso e passar para outro profissional concluir ou conduzir ou, né, terminar o tratamento. E, finalmente, a atitude sempre humana e solidária como princípio fundamental da boa prática médica. E eu vou trazer algo que o Dr. Sauro está nos alertando e que chegou na especialidade, que é a forma que nós perdemos o tratamento horizontal. E os pacientes eles estão refém do tratamento do plantão, né? E de certa forma nós somos cúmplices, né, dessa realidade e precisamos nos posicionarmos com brevidade diante desse cenário e dar de novo ao paciente e ao médico o direito de ter uma identidade, o paciente do médico e o médico do paciente. Eu queria concluir agradecendo ao Dr. Derek, inicialmente, pela brilhante apresentação, pela forma como objetivamente trouxe os fatos, ao Dr. Sauro, pela forma como ele pontuou as normas que estão envolvidas nesse tema, né, corpo estranho, e principalmente pela forma como o Dr. Sauro nos convidou a refletir sobre os valores e que nos traz de forma convidativa, uma reflexão muito grande diante da nossa prática e médica, acima de tudo, né, antes da prática cirúrgica. Muito obrigado, meus colegas de diretoria, o doutor Sauro, que indiretamente é parte dessa diretoria por ser um membro importante da comissão permanente, doutor Eduardo Amora, doutor José Carnevale, nosso professor Carnevale, que sempre guarda, né, dentro das reuniões da diretoria, nos chama atenção para aqueles princípios que são absolutos e atemporais. Eu deixo para o doutor Sauro as suas palavras finais, depois para o doutor Derek, para nós encerrarmos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês. E os conceitos que eu procuro dar são dentro do meu coração e de vivências de colegas em portas de tribunais, em portas de hospitais, frequentemente em prantos. Eu vivi profissionais de altíssimo quilate, de altíssima. Vocês imaginam um grande professor que perde uma fimose, perde uma postectomia e morre doente, certo? Então, o corpo estranho está dentro dessa vivência. Isso é uma das coisas mais trágicas que pode ser na vida de um cirurgião. E a gente tocando nesses assuntos, a gente pode impedir que isso aconteça, prevenir que isso aconteça. E, gente, para terminar, e isso é quase um desabafo de quem não está contente
de como as coisas estão evoluindo. Nós precisamos deixar de ser seres gentis. Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire classificaram o brasileiro como ser gentil, um ser que não gosta de reclamar, um ser que não gosta de cobrar. Eu sou filho de imigrantes. Eu tenho a honra de ser um brasileiro nascido neste solo, mas eu tenho a cabeça de imigrante. Tá certo? Se você for para o exterior e tiver um pelo fora do programado para cirurgia, a não ser que seja prejuízo para o doente, a cirurgia é suspensa. Eu comentei ao doutor Nastari, que hoje teria mais de 100 anos, talvez. Não teria 100, eu tinha quase 100 anos. Ninguém se atrevia a não fazer o que estava combinado numa cirurgia no 9 de julho, no Oswaldo Cruz, os grandes hospitais que ele operava. Tá? Hoje em dia, a gente é ademoestado pela administração, tá certo? E a gente é limitado nas coisas que a gente faz. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque nas nossas mãos está uma criança, gente. Tá? E não temos que ficar preocupados em sermos encarados como irascíveis, como cobradores. Porque o valor é o nosso paciente e é o valor maior. Então, deixo esse desabafo com vocês e eu imagino que praticamente todos viveram situações semelhantes. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Saulo. O senhor nos inspira e nos contagia com esse princípio da boa prática médica e nos motiva a buscarmos por ela todo o tempo. Muito obrigado. Doutor Derek, para suas palavras finais. Bom, só queria de novo agradecer a oportunidade de tentar introduzir um pouco do tema que a gente discutiu tanto lá na HC quanto aqui hoje na reunião e principalmente de poder ouvir, assim. Acho que esses temas que são tão complexos e que envolvem tantos aspectos que vão muito além só do aspecto médico, técnico, científico, são temas que fica ainda mais clara a importância da gente estar ao lado de grandes profissionais, grandes professores, e principalmente para mim, que estou no começo da carreira, é uma oportunidade enorme de estar aqui hoje, podendo ouvir, podendo agora levar isso tanto para tentar conversar um pouco com meus colegas, como para refletir individualmente. Então, obrigado mesmo. Muito obrigado, doutor Derek. Doutor Derek, ele é médico residente de cirurgia geral, não é de cirurgia pediátrica, e a forma como ele abordou o tema e se sensibilizou com ele nos encantou. E por ser algo que está na agenda do cirurgião pediátrico todo o tempo, nós trouxemos isso para essa reunião de ética e bioética. Eu termino agradecendo agora os meus colegas de diretoria, o doutor Eduardo Amoras, professor Carnevale. É um privilégio estar junto de vocês, junto do Dr. Sauro, inclusive nesse grupo, e eu penso que nós estamos conseguindo, junto das demais cirurgiãs e cirurgiãs pediátricos do país, nos sensibilizarmos à nossa importância na assistência médica e de saúde no país, e que nós possamos nos inspirar e nos motivar para resgatar algumas questões que foram perdidas e garantir que outras que ainda existem se perpetuem. Essa reunião ela fica gravada, ela fica disponível para os sócios kits na área específica do associado no site, como uma forma de estar disponível e contribuir a qualquer tempo para a cirurgiã e cirurgião pediátrico do país. Muito obrigado, Dr. Sauro, o senhor sempre emblemático e inspirador. Eu agradeço a todas e todos os presentes e nos encontramos na próxima reunião de ética e bioética no próximo mês. Muito obrigado.